Vai aparecer aqui a gravação, iniciando a gravação. Jorge. Aí, era, peraí. Pessoal, boa noite, né? Vamos lá para a nossa segunda aula, aula da Agenda 2 já. A gente acha assim que o tempo demora para passar, mas vai passando tudo muito rápido, né? A gente já está aí na Agenda 2, daqui a pouco, quando a gente olhar, a gente já está na Agenda 10. É muito rápido. Então, vamos nos atentar aí, né, professora Ana Luz, para que a gente não perca os prazos, não perca tempo. A gente vai percebendo que alguns alunos já perderam aí algumas atividades dessa Agenda 1, tá? É meio que normal, porque esse começo realmente a gente sabe que é um pouquinho tumultuado, a gente tem um pouquinho de dúvida, mas já já a gente se encaixa aí e vai dar tudo certo, tá? Para quem perdeu essa primeira atividade aí, né, as primeiras atividades da Agenda 1, vocês podem ficar tranquilos, tá? Que vai ter tempo aí no período de recuperação para estar refazendo essas atividades. Então, fiquem tranquilos, né? E como a frase aqui já diz, vamos juntos nessa jornada de aprendizado e conhecimento. Vamos compartilhar aí tudo que a gente já tem de experiência, que a gente já tem de aprendizado, né? Para que a gente tenha aí um semestre muito rico e de grandes conhecimentos mesmo, tá? Então, a gente vai aí para uns avisos, né, que a gente sempre vai reforçar aí durante as aulas, tá? Porque eu ainda percebo, eu tenho recebido alguns correios técnicos aí, não sei se a professora Ana Lúcia também, mas eu tenho recebido algum correio técnico que tem alguns alunos que ainda têm dúvida em algumas coisas aqui, tá? Ana Lúcia, parece que tem um aluno com a mão levantada. Não, eu mutei aqui. É o Cauã. Tá. Diga, Cauã. Oi, novamente boa noite. Só para constar, tomando como exemplo a Agenda 1, cujo encerramento foi hoje. Quando ocorre de um aluno não realizar alguma das atividades ou todas, é feita alguma notificação por e-mail ou correio tech informando? O Cauã, na maioria das vezes, tá, essas informações, a gente até costuma brincar que isso o aluno que tem que administrar, tá? E como que você fica sabendo se você fez ou não, se você está pendente ou não com alguma atividade, tá? Eu vou passar aqui só um pouquinho aqui para frente, só para a gente dar uma olhada aqui e a gente mostrar para vocês onde vocês veem, tá? Vocês entram aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Aí no AVA, no ambiente virtual. A hora que você entra no ambiente virtual, aqui do lado esquerdo tem informações acadêmicas e declarações. Você vai clicar aqui, tá? E aí aparece aqui administração 1. Você clica em detalhes, aqui do lado vai aparecer para você detalhes. Quando você clica em detalhes, você já vai ver lá a menção da sua atividade, quais eram as duas atividades obrigatórias. Então, vai estar lá a menção. Ah, você tirou MB, e lá vai estar o feedback do professor. Ah, você tirou B, e vai estar o feedback do professor. Você tirou R, vai estar o feedback do professor. Se você não fez essa atividade, vai estar lá para você assim, não fez. Então, você sabe que você está pendente nessa atividade. Quando abre o período de recuperação, você tem a oportunidade de refazer essas atividades de novo. Lembrando que no período de recuperação, a menção máxima é B, tá? Por quê? Porque um dos requisitos básicos, né, quando a gente faz as menções, é o prazo. Se você atende o prazo, se você atende aí todas as solicitações daquela atividade, sua menção é MB, porque significa que você foi muito bem e você atendeu o prazo. Só que no período de recuperação, quer dizer, você não conseguiu atender o prazo, então a sua menção máxima é B. Claro que em casos excepcionais, que o aluno tenha algum atestado, que ele justifique o porquê ele não fez aquela atividade. Aí, sem problema. A menção dele também permanece aí, continua valendo o mesmo MB, tá certo? Não sei se eu atendi a sua expectativa, se eu respondi a sua resposta, se era mesmo essa a sua dúvida. Sim, isso mesmo. Uma segunda. Claro. As atividades que constam no tópico de atividades não mediadas, elas não são obrigatórias, mas realizá-las gera pontuação extra? Não gera pontuação extra, tá? Por
quê? Porque as atividades que geram pontuação mesmo são somente as atividades que são obrigatórias. Quer dizer, a agenda 1 e 2, as atividades obrigatórias, fichário e debate. Claro que, quando você realiza essas atividades não mediadas, para você é um bônus. Por que que é um bônus para você? Porque você está aprendendo mais, você está estudando mais. Então, quer dizer, o seu aprendizado aí está sendo maior que os demais, por exemplo, que não desenvolvem essa atividade. Certo. Mais uma dúvida. Eu notei uma opção nas atividades mediadas chamada bloco de notas. Ao realizar e postar um texto no bloco de notas, ele aparece somente para mim no meu perfil ou aparece para todos os colegas que clicarem nessa opção também, naquela agenda? Na verdade, aparece para você e para a gente que é professor, tá? Então, por exemplo, você está fazendo apenas uma anotação. Ah, Cláudia, eu quero fazer a anotação da aula 1 para que seja um material para que eu possa estudar e ir para o exame presencial. Eu posso fazer a anotação? Claro que você pode, isso é super pertinente. A gente indica para que os alunos realmente façam isso, porque isso vai o quê? Isso vai te auxiliar nos estudos futuros, tá? Mas os colegas, eles não têm acesso a isso. Os únicos que têm acesso somos nós, os mediadores, né, os professores, e você, no caso, tá? Ah, Aí entendi. vamos supor assim, as atividades não mediadas. Eu quero fazer pelo bloco de notas para deixar lá, Cláudia. Pode? Pode. Aí, de repente, às vezes, quando eu e a professora Ana Lúcia, a gente passa por lá, a gente até dá um feedback para você também, tá? Mas o seu bloco de notas é como se fosse a sua agenda. Agora, na agenda 3, a nossa atividade obrigatória, né? Eu com a professora Ana Lúcia, a gente até vai fazer um bloco de notas. Aí Uhum. todos os alunos precisam participar pelo bloco de notas, mas quem vê o seu feedback, a sua resposta, é somente nós, professores, e você enquanto aluno. Perdão, professora, somente essa última parte eu tive dificuldade de entender, que a senhora falou sobre aí tem que usar o bloco de notas, só essa parte que eu perdi do que se trata. Não, por exemplo, a agenda 3. Quais serão as atividades obrigatórias? Ah, Será o fichário, que é sempre atividade obrigatória, a primeira atividade obrigatória é sempre o fichário, e a segunda atividade obrigatória vai ser o bloco de notas. Mas aí, Cláudia, mas só que lá no bloco de notas não tem nada, não está falando nada. Se eu não fizer uma postagem lá, não aparece. O que que nós vamos enviar para vocês? A gente envia uma questão, uma pergunta e você vai fazer a sua colocação. Só que essa resposta que você vai dar para a nossa pergunta, você tem que postar lá no bloco de notas, tá? Porque é por lá que a gente vai dar a sua menção. Ah, mas eu postei no debate. Beleza, só que o debate não era atividade obrigatória. Então, a gente pode passar e não olhar o debate. A gente só vai olhar bloco de notas. entendi. Quando for passar uma atividade que não está no fichário, a gente responde por lá. Exato. O fichário não, o fichário sempre é uma atividade obrigatória, tá bom, Cauã? O fichário sempre. A primeira atividade obrigatória sempre vai ser o fichário. Aí a segunda atividade pode ser um debate, pode ser um fórum, pode ser um bloco de notas, pode ser um blog, daí vai depender do professor. Entendi. Daí até para a gente, só para fazer um situado aqui, o que que acontece? Nesse primeiro módulo, as professoras sou eu e a professora Ana Lúcia, né? Eu com a minha turma, a professora Ana Lúcia com a turma dela. Quando vocês passarem para o segundo módulo, mudam os professores. Então, já não sou mais eu e a professora Ana Lúcia. Por que que a gente faz essa diversidade de atividades, tá? A gente passa por fórum, por bloco de notas, por debate, principalmente por quê? Porque no segundo módulo vão ter professores que também vão diversificar essas atividades de vocês. E o que que é bacana? É bacana quando vocês vão para o segundo, para o terceiro módulo, e vocês já conhecem todinho o ABA, sabe? Porque é muito fácil. Dá debate, 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 que a gente já sabe. Beleza. Só que o que que acontece? Às vezes pode acontecer do segundo ou do terceiro módulo vir um outro professor e ele dá outra atividade para vocês e vocês não teriam conhecimento disso. Certo, muito obrigado. Uma última dúvida para finalizar. Eu não entendi muito bem qual é a função nas agendas do fórum. Foi a única parte que ficou meio vaga para mim. Cláudia, Oi.
Deixa eu falar um pouquinho aí pro Cauã. Eu acho que é, né, muita assim, muita novidade, né? A gente aos poucos, acalmem-se, acalma, Cauã. A gente aos poucos a gente vai trazendo, né, as demais ferramentas. Por enquanto, a gente está usando só o fichário e o debate nessas duas primeiras agendas. Aos poucos, conforme vocês forem se acostumando, gente vai variar as atividades. Então, a gente vai utilizar o bloco de notas, depois nós vamos usar o fórum. A gente não quer trazer todas as ferramentas ao mesmo tempo para que não cause confusão. Tá bom, Cauã? Tranquilo, obrigado. Eu Tá passei bom? um print aqui, eu segui o caminho indicado pela professora para Eu achar no já meu perfil vi. aquela mesma informação. Então, se consta como 100% de porcentagem de aproveitamento, é porque tudo já foi feito. Isso aí. Exatamente. Ah, então Até o só me... momento, nós temos realizadas a Agenda 1. Então, a Agenda 1, com as duas atividades realizadas, configura 100% de frequência. Isso mesmo. Certíssimo. Ótimo. E esse 100%, ele só chega a 100 após feita a correção? Ou, por exemplo, Sim, só de eu postar em tudo que é obrigatório já vira 100%? não. Tem que Ah, ser feita a correção por nós. E o registro. entendi. E por Tá que que bom? não vira 100%, né, Ana? Só para a gente explicar. Porque também você pode postar uma atividade, Cauã, você pode participar de um debate ou fazer um fichário, e tipo assim, vamos supor, você fez um fichário, mas não com ali no fichário, você fez uma coisa muito aleatória e que não atende ao que foi pedido. Então, a sua menção vai ser insatisfatória, você precisa refazer a sua atividade. Então, se você precisa refazer, se a sua atividade foi insatisfatória, então não vai computar aí como 100% de atividades. Então, só computa quando a gente termina aí de fazer as correções. E a sua menção foi MB, B ou EC, tá? Só aproveitando a deixa, tem muitos alunos que quando a gente coloca uma menção R ou a gente faz um comentário na postagem, fala assim, faltou você indicar tal situação. O aluno manda um correio tec devolvendo para a gente, fala assim, deixa eu refazer a atividade. Não tem necessidade, tá? O aluno que teve menção MB, B e R não tem necessidade de refazer a atividade. Só precisa refazer a atividade aqueles que a gente dá devolutiva mesmo, que o aluno, que a atividade precisa ser refeita, tá? Do contrário, não tem necessidade. Muito obrigado. E sobre a nossa aula online aqui pelo Teams, existe na aula online uma abertura para tirar dúvidas sobre conteúdos da agenda passada? Tem sim, se você ficar com alguma dúvida, você pode, aí, na hora que a gente finalizar a aula, não tem problema. Você pode voltar e Uhum. falar assim, eu fiquei com dúvida em tal coisa lá na aula 1. Vocês podem me ajudar? Que a gente ajuda sem problema, Cauã, a gente está aqui para isso. É, Tranquilo, só isso. Muito obrigado deixa eu, pela atenção. deixa eu só Imagina. aproveitar e também fazer uma observação. Como essa aula ela está sendo gravada, então isso que a professora Cláudia falou é importante. A gente começa a aula passando as orientações, explicando sobre a Agenda 2 e faz atividade online. E aí, então, a gente encerra a gravação, e aí sim, se surgirem dúvidas sobre a agenda que já encerramos ou dúvidas sobre a agenda atual, aí sim vocês vão falando, porque senão aí de repente a gravação vai ficar muito extensa e aí demora às vezes para eu conseguir subir no YouTube. Então vamos combinar assim? A gente toca a aula e aí as dúvidas, depois que eu encerrar a gravação da aula, aí a gente tira essas dúvidas. Tá tudo bem? Tá bom, Tranquilo, muito pessoal? obrigado. Tá bom, então. Beleza. Então tá jóia. Então, vamos voltar lá no começo de novo, né? Mas é isso mesmo. Então, aqui, pessoal, quando a gente entra no ambiente virtual, né, como a gente já falou lá nas outras aulas, mas só para a gente reforçar de novo, primeiro a gente olha quadro de avisos, porque aqui estão todos os avisos que são pertinentes para a turma toda, tá? Então, aqui está o roteiro de estudos, então aí o agendamento das nossas reuniões online, tudo vai pelo quadro de avisos, tá?
Depois tem o Correio Tec, então primeiro a gente olha o quadro de avisos, depois o Correio Tec. Aqui o Correio Tec é quando a gente quer mandar uma mensagem individual para cada um dos alunos, e o feedback dos fichários, vocês também sempre vão receber aqui pelo Correio Tec, tá? Então, olhei o quadro de avisos, olhei Correio Tec, aí a gente vai aí adentrar as aulas, tá? Hoje, o que vocês têm disponível quando vocês clicam aqui no botãozinho de aulas, tá? Vocês têm aí a aula 00, tem a aula 01 e agora também já tem a aula 2, que também já está disponível aí para vocês aqui no ambiente virtual, tá? Aqui a gente tem o cronograma de abertura e fechamento das agendas, né? Que a gente tem aí a agenda 00, que ainda está aberta, ela fica aberta até a próxima segunda-feira, dia 17/8. A agenda 1, que ela já se encerrou hoje aí às 11h59 da manhã, ela já se encerrou. Na sexta-feira, dia 7, abriu a agenda 2 e que vai aí até o dia 17 de agosto, tá? Até segunda-feira que vem, às 11h59. Então, assim, né, tomem cuidado para que vocês não percam o prazo. Igual uma coisa que eu e a professora Ana Lúcia vem reforçando bastante, façam as agendas aí, as atividades, o mais breve que vocês conseguirem. Por quê? Porque daí a gente tem tempo hábil para fazer a correção, e se alguma atividade precisar ser refeita, vocês terem o tempo para isso também, tá? Lembrando também que esse cronograma de abertura aqui das agendas, vocês encontram lá na aula 00, tem lá, e também tem na Mediateca, se alguém precisar, tá joia? Aqui são os períodos de recuperação, né? Então, para quem perdeu aí alguma atividade da agenda 1, a gente vai ter esse período de recuperação que acontece do dia 28 de agosto ao dia 8 de setembro. Esse primeiro período de recuperação, tá? Vai contemplar a agenda 1, 2, 3 e 4. Então, assim, eu perdi as atividades da agenda 1, vou arrancar os cabelos aqui, tô desesperada, porque eu perdi essas atividades. Não se preocupem. Por quê? Porque a gente vai ter esse período de recuperação e vocês vão poder refazer essas atividades, tá? Como a gente falou aí com o Cauã, né? Lembrando que no período de recuperação, a menção máxima das atividades aí é B, tá? A não ser em casos excepcionais que os alunos aí apresentem um atestado justificando por que eles perderam esse prazo, tá joia? Aqui, né, anotem, a gente vai frisar muito nisso, tipo assim, se anotem realmente essa data, porque é importante, tá? Então, dia 28/11, vocês têm aí o exame presencial, que é requisito básico para você ser aprovado para o segundo módulo. Dia 28/11, das 9 às 12 horas, tá? É um sábado, então já vai negociando isso aí com o chefe de vocês, para quê? Que vocês tenham aí esse tempo para que vocês possam ir na ETEC Polo aí e fazer o exame presencial, tá? Então, para você ser aprovado no exame presencial, você precisa ter no mínimo 75% das atividades obrigatórias realizadas e precisa aí passar no exame presencial. Lembrando sempre que o exame presencial ele é composto de 30 questões, lembrando que o aluno precisa acertar no mínimo 16 questões, tá? Porém, a gente tem um bônus aí da participação das atividades obrigatórias, tá? Os alunos que entregam entre 80% e 90% das atividades, acrescenta-se um ponto extra no exame presencial. Os alunos que têm entre 90% e 99%, acrescenta 2 pontos aí no exame presencial, e aqueles alunos que têm 100% de atividades realizadas, acrescenta-se 3 pontos no exame presencial. Cláudia, eu fiz todas as minhas atividades no período de recuperação, mas eu fiz todas. Significa, eu vou ter 100% de participação? Tem 100% do mesmo jeito. Por quê? Porque você desenvolveu aí a sua atividade. Lembrando sempre que a menção das atividades precisa ser MB, B ou R, tá? Para quem tem menção I, não atinge o 100%. Por quê? Porque foi uma menção insatisfatória. Você não fez o que foi solicitado naquela atividade, tá? Então, se atentem para isso também, tá bom?
Aqui, né, quando vocês entram lá no ambiente virtual, aí do lado esquerdo tem informações acadêmicas e declarações. Aqui vai estar todo o histórico de vocês, com as atividades que vocês realizaram, a menção e o feedback que o professor aplicou nas suas atividades. E logo em cima, né, você pode gerar sua declaração de matrícula aí do curso de administração. Cláudia, para que serve essa declaração de matrícula? Ela serve porque ela e mais um documento com foto aí tem a mesma validade que a carteirinha de estudante, tá? Então, para a gente ter aí os descontos, a gente gera a declaração de matrícula e um documento com foto, ela tem a mesma validade. E agora, né, a gente sai aí dos avisos básicos, tá? Que a gente precisa dar para vocês, a gente precisa reforçar isso todas as aulas, porque realmente geralmente uma dúvida dos alunos, tá? E são informações importantes que vocês precisam ter realmente anotadas. Para quê? Para que vocês não percam nenhuma data e que para vocês gravem, né, que é necessário ter os 100% das atividades realizadas. Por quê? Porque isso aí ajuda vocês lá no exame presencial, tá? E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a Agenda 2. O que vem tratando a Agenda 2? Né? A Agenda 2 fala sobre a administração muda com o mundo, né? O que a gente vem percebendo? A gente vem percebendo que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais globalizado, onde todo mundo interage o tempo todo e em tempo real, né? Isso aí foi de grandes ganhos, né? Eu acredito que para nós, enquanto sociedade, para nós, enquanto pessoas, e para nós, enquanto mundo. Por quê? Porque a gente percebe que há muitos pontos positivos, né? Ah, Cláudia, mas são só coisas positivas? Claro que não. A gente percebe que há os pontos positivos, mas também há os pontos aí negativos, né? Mas vale a gente aí fazer sempre o melhor para que os pontos positivos se sobressaiam, tá? Então, quando a gente fala sobre quedas de fronteiras econômicas entre países, o que a gente percebe, né? Que cada vez mais empresas e consumidores eles estão mais conectados economicamente. Mas como assim, Cláudia? A gente percebe que hoje você pode comprar qualquer coisa em qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo com uma facilidade muito maior, né? Que eu sempre falo com o pessoal, hoje tudo a gente tem ali ao alcance da mão, né? Você está ali no alcance da sua mão, você dá um toque no seu dedo e você compra qualquer produto na China, você compra um produto na Alemanha, um produto em Portugal, na Espanha, em qualquer lugar aí que você queira. Por quê? Porque toda essa mudança, toda essa tecnologia, o que aconteceu? Facilitou muito essa interatividade entre os países e entre a economia dos países também, tá? A internet, né? A internet não é mais novidade, ela se encontra aí em constante transformação. Porque antes a gente usava muito a internet somente como um meio de comunicação, tá? Mas, na verdade, hoje ela faz parte da nossa vida, seja ela pessoal, profissional ou mesmo empresarial, né? Por que ela está nessa constante transformação? Porque a gente percebe o quê? Que a proximidade entre as pessoas está muito mais rápida. Vamos falar assim, eu quero falar com alguém que está do outro lado do mundo. Eu faço uma ligação de vídeo, eu uso um Skype e a gente se conversa aí como se tivesse do lado, né? Isso é ruim? Claro que não. Isso são coisas que são muito positivas para nós. Seja aí de uma maneira pessoal, seja de uma maneira profissional, seja de uma maneira empresarial. As negociações hoje são muito mais fáceis graças à internet, tá? Daí você fala assim, Cláudia, mas então só teve ponto positivo? Claro que não. Aqui no Brasil mesmo, a gente percebe que ainda tem muitas regiões que ainda não existe acesso à internet, né? Então, é uma coisa que todo mundo tem acesso? Não, infelizmente não. Ainda tem pessoas, ainda tem regiões que ainda não têm aí esse acesso, essa facilidade, tá? Então, quando a gente fala dessa transformação da internet, a gente precisa também
focar, né, nessa transformação social. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso a isso. Outra coisa, assim, que se alguém discordar de mim, pode falar também, que a gente conversa, a gente discute aqui, a gente está até aqui para isso mesmo, né? Que a gente percebe também que com a internet tem países que hoje são extremamente ricos, graças a essa transformação, e tem países aí que ficaram atrasados, por quê? Porque não tem uma tecnologia, né? Não tem uma internet tão boa assim. Então, a gente costuma dizer o quê? Que os países que são ricos, eles estão mais ricos, e os países que são pobres, muitas vezes, estão mais pobres. Até mesmo porque, tá? A gente vai fazer só um parênteses agora. O que acontece? Vou falar de nós aqui, né? A gente tem muita matéria-prima, mas a gente não tem tanta tecnologia assim. Então, o que a gente faz? A gente vende a matéria-prima e compra os produtos quando eles já estão, aquela matéria-prima industrializada. Então, quer dizer, a gente paga muito mais pelo produto, pela compra do produto industrializado, do que pela venda da matéria-prima. Então, a gente também precisaria, né? Vocês aí que são jovens, estão aí vindo agora para o mercado de trabalho, que vocês realmente possam fazer essa transformação aí dentro das organizações, né? Que nós possamos aí ter mais tecnologia para que a gente não precise vender a nossa matéria-prima e comprar os produtos industrializados. Depois a gente vem tratando aí sobre o mundo globalizado, né? Que a gente percebe que hoje empresas, tecnologias, informações e economias, elas estão muito mais interligadas, né? Por quê? Porque é tudo aí uma constante evolução, tá? É uma constante mudança. E a gente precisa estar atento para quê? Para que a gente possa aí acompanhar toda essa globalização, acompanhar toda essa mudança. A gente tem a revolução tecnológica, né, que a gente percebe que mudou muito a forma das pessoas trabalharem, né, a forma com que as pessoas produzem, a forma como as pessoas se comunicam. Tudo isso a revolução tecnológica veio para mudar mesmo. Hoje, qual é uma das chaves da revolução tecnológica, tá? É principalmente a automatização, né? A gente percebe, assim, que nas grandes empresas a gente já tem muitos robôs aí que estão trabalhando em linha de produção, tá? A gente percebe novas profissões, a gente percebe novos sistemas, mas o que a gente precisa fazer? A gente também precisa estar em constante evolução. Por quê? Porque do mesmo jeito que estão surgindo novas profissões, tudo está automatizado, a gente nota que também, né, com essas novas profissões que vão surgindo, se a gente não acompanhar essa revolução tecnológica, que muda todos os dias, que eu falo assim que daqui a um tempo vai mudar todas as horas, se a gente não estiver pronto, se a gente não conseguir acompanhar tudo isso, a gente vai ficar para trás, tá? Então a gente percebe aí que a IA, né, ela também vem tomando conta aí de muitas áreas do mercado de trabalho, mas a gente aí também precisa se reinventar para acompanhar tudo isso, tá? A interatividade, a gente percebe o quê? Que todo mundo, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa aula online, é interatividade, que a revolução tecnológica, que a internet proporciona para nós, né? Então, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, do país, e pode estar todo mundo junto aqui na mesma sala, todo mundo interagindo. Então, redes sociais, né, onde todo mundo posta sobre tudo, as empresas mesmo, quando fazem reuniões, então, tudo isso é muito rápido e todo mundo interage aí em tempo real. E a aprendizagem permanente, tá? Então, a gente precisa buscar essa aprendizagem permanente, por quê? Para a gente se adequar a todas essas novidades que vêm acontecendo no mercado. Daí vocês podem até me falar assim, Cláudia, mas é somente na área de tecnologia? Não, em qualquer área, né? Eu, pelo debate lá da Agenda 00, o que eu percebi? Percebi que tem muita gente
que buscou o curso de administração, por quê? Porque quer aprender mais, quer aperfeiçoar alguns conhecimentos, quer mudar de carreira, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana. Às vezes eu trabalho com alguma coisa que eu não gosto, e aí eu venho fazer um curso de administração, por quê? Porque eu quero fazer uma transição de carreira. Tudo isso é muito bacana, tá? E por que a aprendizagem permanente também ela é importante? Ela é importante por quê? Porque aprendizado nunca é demais. E a gente até falou sobre isso lá na aula de ambientação, que é bacana da administração, tá? Que se você falar assim, eu fiz administração, mas eu vou trabalhar com robótica. Beleza, você pode trabalhar com robótica. Mas para você administrar a sua vida pessoal mesmo, a gente utiliza também a administração, tá? Eu tenho alunos hoje que fizeram curso de administração comigo, hoje são dentistas, são engenheiros, eles falam assim, professora, como foi importante a administração, né? Por quê? É um aprendizado que ninguém nunca vai tomar de mim, e hoje eu administro o meu negócio aí com a administração, tá? Então, as plataformas online, os cursos de capacitação, tudo isso aí dessa forma online, né? A internet e essa globalização veio aí também para auxiliar nisso, tá? A gente tem como atividade obrigatória aqui, né, dessa agenda 2, são as duas atividades obrigatórias, que é fichário e debate, tá? Então, a atividade fichário trata o quê? A inovação na empresa Move Sports. A Move Sports é uma empresa que comercializa artigos esportivos. Durante anos, suas vendas ocorreram exclusivamente em uma loja física, localizada em uma cidade de médio porte. Nos últimos anos, os gestores perceberam uma mudança significativamente no comportamento dos consumidores. Muitos clientes passaram a pesquisar produtos pela internet, comparar preços em lojas de diferentes regiões e realizar compras em plataformas digitais, que é o que a gente vivencia hoje no mundo da gente, né? Muitas vezes você vai comprar uma comida, você entra ali no aplicativo e compra comida. Eu quero comprar uma roupa nova. Você entra numa plataforma, compra uma roupa nova. Eu quero ir do meu bairro no centro, quero ir do meu bairro numa outra cidade. Você entra no aplicativo, pede um carro e você vai aí, e você vai para qualquer lugar, né? Então a gente percebe hoje que o comércio, vamos falar assim, o presencial, ele caiu bastante as vendas. Aqui na minha cidade mesmo, teve muitas lojas que fecharam. Por quê? Porque a mudança, né, de nós consumidores, ela vem mudando muito, né? Muitas pessoas aí vêm preferindo mesmo as plataformas digitais, tá? Além disso, empresas estrangeiras e grandes varejistas passaram a concorrer diretamente com pequenos negócios locais, oferecendo maior variedade de produtos e entregas rápidas. Diante desse cenário, a direção da empresa decidiu investir em inovação. Foi criada uma loja virtual para atender clientes de diferentes localidades, e a empresa passou a vender também por meio de marketplaces, né? Além disso, a Move Sports implementou um sistema de inteligência artificial, capaz de analisar o histórico de compras dos clientes e sugerir produtos personalizados. Após um ano, a empresa registrou aumento nas vendas, conquistou novos consumidores e fortaleceu sua posição no mercado. Por quê? Porque esse tipo de mercado, né, é um mercado aí que vem crescendo muito, e as empresas que estão preparadas para o digital, elas vêm se fortalecendo mesmo no mercado, tá? Cláudia, mas então a loja física hoje ela não é mais importante? Claro que não. Lá na Agenda 15 a gente vai ver isso, né? Por quê? Porque tem pessoas, a gente ainda tem clientes que preferem a loja física, que preferem aqueles catálogos, mas os jovens, né, principalmente aí na faixa etária de vocês, são pessoas que hoje não têm muita paciência para isso, que é aí tudo mais rápido, né? Tudo acontece aí com mais rapidez. Então, a gente também precisa ter esse cuidado para quê? Para que a gente possa aí atender todos os clientes, tá?
Então, vou só voltar um pouquinho, né? Após um ano, a empresa registrou o aumento nas vendas, conquistou novos consumidores e fortaleceu sua posição no mercado. Mesmo assim, os gestores sabem que precisam continuar acompanhando as mudanças tecnológicas e as tendências do mercado para permanecerem competitivos. A gente sabe que, né, para você aí permanecer vivo no mercado hoje, você precisa aí atender a toda a demanda, né, de todos os seus clientes, tá? Pensando no texto acima e nos tópicos, para começar o assunto e mergulhando no tema, responda as questões a seguir. O que motivou a Move Sports a investir em tecnologia e quais foram os resultados obtidos com essas mudanças, tá? Então, beleza. O que eles perceberam, né? Vou só dar uma dicasinha. Eles perceberam o quê? Uma mudança significativa no comportamento dos consumidores, né? Que muitos clientes passaram aí a pesquisar os produtos pela internet, né? E quais foram os resultados obtidos com essas mudanças? Eles perceberam que um ano depois a empresa aí registrou o aumento das vendas, conquistou novos consumidores e fortaleceu sua posição no mercado. Então, a questão 1, se a gente para pensar, a gente já respondeu, tá? Agora, as outras duas questões. O caso da Move Sports apresenta características de um mercado globalizado. Quer dizer o quê? Ela está juntando ali todos os mercados que ela pode, principalmente quando ela monta a loja aí virtual, né? Ela começa a vender os produtos pela internet, quer dizer, ela vende para qualquer lugar do mundo, tá certo? Explique o conceito de globalização e identifique um exemplo desse fenômeno presente no texto. Cláudio, o que eu posso fazer para explicar o conceito de globalização? Eu posso fazer uma pesquisa na internet? Pode. Eu posso pesquisar numa inteligência artificial? Pode também. Só que é assim, você pesquisou, não tem problema, está ajudando aí, está te ajudando a estudar, tá? Só que o protagonista do aprendizado é você enquanto aluno. Então, não adianta eu ir lá pesquisar o que é conceito de globalização, copiei, colei, pronto, a professora Cláudia e a professora Ana Lúcia vão aceitar isso do jeito que tá. Não é assim, tá? Por quê? Porque na hora do exame presencial, quem vai fazer a prova não é a inteligência artificial, são vocês. Então, vocês precisam entender, vocês precisam saber qual é o conceito de globalização. Então, vocês pesquisem e coloquem lá para a gente o que vocês entenderam de conceito de globalização, tá? Então, cada um faz o seu, pesquisou, coloque com as suas palavras qual o conceito de globalização, tá? E identifique um exemplo desse fenômeno presente no texto, tá? Então, alguma coisa que vocês viram aqui que está presente no texto que faz parte aí da globalização. Só vou deixar uma dica, né? Se a gente fala assim, além disso, empresas estrangeiras e grandes varejistas. Então, quer dizer, isso já é aí um exemplo de globalização, tá? E a terceira questão. A inovação é considerada um fator importante para a competitividade das organizações. Isso é uma afirmação, tá? Isso é uma afirmação. A inovação é considerada um fator importante para a competitividade das organizações. Explique como as ações adotadas pela Move Sports contribuíram para fortalecer a sua competitividade, tá? Então, vocês vão aí pegar algumas ações que foram adotadas pela Move Sports e vai dizer por que isso fortaleceu a competitividade dela. Até porque depois de um ano ela registra o aumento das vendas, a conquista de novos consumidores e o fortalecimento aí, e o seu fortalecimento no mercado, tá? Então, vocês vão responder isso, beleza? São 3 questões simples, nada muito difícil. Vocês podem fazer pesquisa na IA, porém, o protagonista do aprendizado são vocês. Quem vai fazer o exame presencial são vocês, não são a IA, hein? Se atentem para isso.
E quando a gente percebe que tem muita presença de inteligência artificial na atividade de vocês, a gente dá uma devolutiva ou faz um comentário, tá? Ah, o protagonista da atividade deve ser você, aluno, e não a inteligência artificial. Então, se atentem para isso que a gente também percebe, tá bom? Depois, a segunda atividade obrigatória aqui dessa agenda é que é o debate, tá? Então, a gente já fez o fichário. E a segunda atividade obrigatória é o debate. Globalização e novas tecnologias. Impactos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? A globalização e o avanço das novas tecnologias transformaram profundamente a forma como vivemos, estudamos, trabalhamos, consumimos e nos relacionamos. Atualmente, é possível comprar produtos de qualquer lugar do mundo, conversar instantaneamente com pessoas em outros países, acessar uma enorme quantidade de informações pela internet e utilizar ferramentas de inteligência artificial para diversas atividades. Ao mesmo tempo, essas mudanças também trazem desafios, como a disseminação de informações falsas, a dependência excessiva da tecnologia, a substituição de algumas funções humanas por sistemas automatizados e a ampliação da concorrência no mercado de trabalho. Claro que a gente percebe que tudo isso vem acontecendo, né? Vamos falar assim, cada vez de forma mais forte, né? Diante desse cenário, é importante refletir sobre como a globalização e as novas tecnologias influenciam o nosso dia a dia e quais são os seus benefícios e desafios, né? Então, o que a gente percebe de benefícios? Ah, eu preciso ir daqui até a minha cidade vizinha. O que eu vou fazer? Ah, eu chamo um carro de aplicativo. Isso é uma facilidade? Claro que é. E quais são os desafios, né? O que a gente fala muito hoje é a nossa segurança digital, né? O que a gente percebe? Tem muitas pessoas que entram e clonam aí nossos aplicativos de mensagem, entram e clonam, né, nossas redes sociais. Então, a gente também aí precisa tomar cuidado com esses desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? Existem aí muitos golpes, tá? Agora é com você. Na sua opinião, as consequências da globalização e do uso crescente das novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, têm sido mais positivas ou mais negativas para a sociedade? Então, você vai falar assim, eu acho que para mim ela tem sido mais positiva. Beleza. Apresente argumentos e exemplos do seu cotidiano, do seu dia a dia, para justificar o seu ponto de vista, tá? Então eu acho que tem sido positiva porque me proporciona adquirir um aprendizado novo, né, com esse curso de administração da minha casa. Beleza. É um argumento, é um exemplo que eu estou dando aí para argumentar, né, para justificar aí o meu ponto de vista. Só lembrando de novo que aconteceu isso no debate com o pessoal aí, né? Eu tive que mandar vários avisos. Lembre-se de considerar diferentes aspectos, como comunicação, educação, trabalho, consumo, acesso à informação, privacidade, relações sociais e mercado de trabalho. O debate, eu faço a minha postagem e, no decorrer dos dias, comento em pelo menos mais 3 postagens dos meus colegas, tá? Então, eu faço a minha postagem e depois comento a postagem aí de mais 3 colegas, tá? E como a... Oi, Ana Lúcia, desculpa, pode falar. Eu só queria confirmar isso que você está falando, que eu estava corrigindo hoje a Agenda 1 e eu queria reforçar isso que você estava falando. São postagens, pessoal, em dias diferentes. Eu tenho alunos aqui, eu sei, gente, é a primeira agenda, a gente está começando, mas é importante eu e a professora Cláudia reforçarmos. 6 postagens, todas feitas num dia só. Aí, porque a gente olha isso, tá, pessoal? A gente vê a data e o horário, assim, uma postagem. 1 minuto em seguida do outro. Não é esse o objetivo. É isso que a professora Cláudia está falando. São 3 dias diferentes durante a semana.
Tá bom? Só isso, Cláudia. Desculpa aí te interromper. Não, imagina, dona Lúcia. E como aconteceu lá na Agenda 1, né? Agora aqui a gente também vai fazer a mesma coisa com a Agenda 2, tá? Atividade online, ali onde está a Agenda 1, a gente considera a Agenda 2, tá? A gente tem 4 questões, tá? Que vocês devem responder aí. A gente vai dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? E a gente faz aí as correções. Então, questão: a empresa brasileira XXX, que fabrica alimentos naturais, começou suas atividades vendendo a pena para clientes de sua cidade. Com o avanço da globalização e a redução das barreiras econômicas entre os países, a empresa passou a comprar ingredientes de fornecedores estrangeiros e também começou a vender seus produtos pela internet para consumidores de outro país. Diante dessa situação, é correto afirmar que a globalização impede que pequenas empresas tenham contato com mercados estrangeiros? Letra B. Reduz as possibilidades de comércio entre diferentes países? Letra C. Amplia as relações comerciais e aumenta as possibilidades de atuação das empresas em diferentes mercados? Ou letra D. Faz com que todas as empresas utilizem os mesmos produtos e estratégias? Então, eu vou falar assim, só uma eliminação aqui que a gente já faria de cara, né? A letra D. A letra D jamais que ela está correta, né? Porque ela faz com que todas as empresas utilizem os mesmos produtos e estratégias. De jeito nenhum. A globalização é um mercado globalizado, onde todo mundo aí vende aquilo que produz, tá? Então, a gente tem aí diferentes produtos e diferentes estratégias. Então, a gente já sabe que pode ser ou A, ou a B, ou a C, né? A questão 2. A empresa Conecta Móveis percebeu que seus clientes estavam cada vez mais utilizando a internet para pesquisar preços, comparar produtos e conversar com as empresas antes de realizar uma compra. Para acompanhar esse comportamento, a empresa criou um site, passou a utilizar as redes sociais e disponibilizou um canal de atendimento online. Essa mudança demonstra que a internet é uma ferramenta que permanece sempre igual desde a sua criação. Claro que a gente sabe que não, né? Ela está em constante transformação. Então, na questão 2, a gente já eliminaria a A de cara. Está em constante transformação e permite maior interação entre empresas e consumidores. Deve ser utilizada apenas para divulgação de produtos ou substitui completamente o contato entre pessoas nas organizações. Então, beleza, essa é a questão 2. Questão 3. Até que mais uma empresa de logística decidiu utilizar sistemas de inteligência artificial para organizar seus estoques, analisar pedidos e identificar possíveis atrasos nas entregas. Alguns funcionários precisam aprender a utilizar novas ferramentas e desenvolver novas habilidades para acompanhar as mudanças. O exemplo demonstra uma das características da revolução tecnológica, que está relacionada à diminuição da necessidade de aprendizagem dos trabalhadores, ao retorno das empresas aos métodos tradicionais de trabalho, à utilização de novas tecnologias para transformar processos, atividades e formas de trabalho, ou à eliminação de todas as atividades realizadas pelos trabalhadores. Vamos lá, essa também está óbvia. Questão 4. João trabalha no setor administrativo de uma empresa há 5 anos. Embora tenha experiências em suas atividades, percebeu que novas tecnologias e ferramentas digitais começaram a fazer parte da rotina da organização. Para acompanhar essas mudanças, decidiu realizar cursos, participar de treinamentos e buscar novos conhecimentos constantes. A atitude de João representa o conceito de aprendizagem permanente, pois o profissional deve estudar somente antes de entrar no mercado de trabalho. A experiência profissional elimina a necessidade de novos conhecimentos. O profissional precisa continuar aprendendo e desenvolvendo novas competências ao longo da vida profissional. Os treinamentos são responsabilidades exclusivas da empresa. Então, ó, vamos lá, a gente responde todas de uma vez só, tá? Igual aconteceu na semana passada. Tenho certeza que vocês vão arrasar e que todo mundo aí
vai super bem nessa atividade, tá? Lembrando que essa atividade online elimina o debate, tá? Quem faz essa atividade fica isento aí de fazer o debate da Agenda 2, tá bom? Vamos lá, 5 minutinhos? Na Lúcia, você me avisa? Sim, pode deixar. Já estou aqui, já tem bastante gente respondendo já. Já Ah, estou fazendo beleza, as então. anotações aqui. Tá jóia. Lucas, você quer fazer uma pergunta? Pode Sim, falar, professora, fica à tá vontade. ouvindo? Tô Tá ouvindo? ouvindo. Você tinha falado que responder essas daí poupa o debate, mas eu já fiz já o debate já. Eu Ah, fiz não tem todas as atividades. problema. Não tem problema? Ah, então tá bom, Não, não então. tem problema. Essa é É essa bom dúvida mesmo. você estuda um pouco mais, Lucas. Participa Obrigado. aqui da atividade e faz o debate. Tá Perfeito. bom, então. Obrigado. Tá, imagina.
Ana Lúcia, tudo bem se a gente começar as correções? Pode sim. Então vamos É que lá. tem bastante gente hoje. Já é. Quer que eu espere mais um pouquinho? Eu espero, não tem problema. Acho que pode sim. Acho que já muita gente já respondeu, quase todo mundo. É só eu que estou devagar aqui para anotar. Não, então vamos lá. Então, a questão 1, né? Pessoal, o que que é bacana, tá? Quando vocês forem para o exame presencial, a gente sempre trabalhar com eliminação, tá? Igual a gente fez aqui a 1. Ah, eu sei que a letra D, com certeza, aí não é correto eu afirmar que a globalização faz com que as empresas utilizem os mesmos produtos e estratégia. Então, a gente elimina a letra D. Impede que pequenas empresas tenham contato com mercados estrangeiros. Isso também a gente pode eliminar, que a gente sabe que não é verdadeiro sobre a globalização. Ah, beleza, agora eu preciso avaliar quem? Eu preciso avaliar B e C, né? Ah, reduz as possibilidades de comércio. Claro que não, né? A globalização aí, ela aumenta as possibilidades, tá? Então, a questão 1, a alternativa correta é amplia a letra C, né? Amplia as relações comerciais e aumenta as possibilidades de atuação das empresas em diferentes mercados, tá? Questão 2, essa mudança demonstra que a internet, né, igual a gente fez também, eliminou a letra A, é uma ferramenta que permanece sempre igual. Claro que não, ela está em constante evolução, né? Deve ser utilizada apenas para divulgação de produto. Claro que a gente percebe que não, que a internet ela abrange muito mais que isso, né? Substitui completamente o contato entre pessoas nas organizações. Claro que não, a internet ela aproxima as pessoas, né? Então, a correta é a letra B, ela está em constante transformação e permite maior interação entre empresas e consumidores, tá? Então, a número 1, a questão correta é a letra C. A número 2, a questão correta é a letra B. A questão 3, né? O exemplo demonstra uma das características da revolução tecnológica. A diminuição da necessidade de aprendizagem dos trabalhadores? Claro que não, né? A gente precisa sempre aprender cada vez mais, tá? Ao retorno das empresas aos métodos tradicionais? Claro que não, a gente sabe que não vai ter esse retrocesso, né? Cada vez isso vai melhorar mais e mais, tá? E a eliminação de todas as atividades realizadas pelos trabalhadores? Claro que não, a revolução tecnológica também não vem para isso, né? Então, qual a alternativa correta da questão 3? É a letra C. A utilização de novas tecnologias para transformar processos, atividades e formas de trabalho, que é uma coisa aí que vem melhorando cada vez mais, tá? E a questão 4. A atitude de João representa o conceito de aprendizagem permanente, pois o profissional deve estudar apenas antes de entrar no mercado de trabalho? Claro que não, a gente precisa aprender o tempo todo, que é para a gente aí conseguir acompanhar todas essas mudanças que o mercado de trabalho vem sofrendo, tá? Então, a gente já eliminaria a letra A. A letra B, a experiência profissional elimina a necessidade de novos conhecimentos? Claro que não, eu posso querer entrar numa nova área. Qualquer área que a gente trabalha hoje está em constante transformação, então a gente precisa estar aprendendo a todo momento. A gente também já eliminaria a letra B, então a gente ficaria somente com a C e com a D, tá? E aí a D fala que os treinamentos são responsabilidade exclusiva da empresa? Claro que não, vai do colaborador também, dele querer aprender, né? Dele querer desenvolver um treinamento novo, tá? Então, a 4, a resposta correta também é a letra C. Então, o profissional precisa continuar aprendendo e desenvolvendo novas competências ao longo da vida profissional, tá? Então, essa é a questão certa. Então, a número 1 é letra C, a 2 é B, a 3 e a 4 também são letra C, tá? E boa semana, estudos, a gente espera aí, né, estar compartilhando com vocês e que a gente possa estar dividindo aí todos esses aprendizados, tá? Vou parar de compartilhar, professora Ana Lúcia também, acho que já pode parar de gravar aí, né, Ana Lúcia? E aí agora a gente vai esclarecer